Olá, seja bem-vindo. Gostaria aqui de saudar a todos vocês, agradecer bastante a atenção já de início. Meu nome é Wagner, eu sou um dos gestores da Associação Aliança Luz e agora da recém-aberta cooperativa Equilibrium, que também é uma ferramenta que nós da Associação Aliança precisamos inaugurar para poder entrar aí no mercado de produtos, de serviços, enfim, de comercialização dessa mais-valia que os grupos geram para poder fazer então a manutenção sustentável, né, dessas pessoas, desses grupos. A Associação Aliança Luz, assim como a Cooperativa Equilibrium, não tem fins de lucro, são instituições que servem para melhorar a qualidade de vida das pessoas, enfim, com fins sociais, com fins de desenvolvimento científico, educacional, tecnológico e assim por diante. Gostaria de apresentar aqui hoje para vocês uma rápida passagem pelo tema da aquaponia, que é um tema que tem trazido bastante gente para próximo de nós, da Aliança Luz e da Equilibrium, por conta do nosso trabalho desde 2011, 2012, a instalação na escola, a instalação em parque, a instalação em residência de sistemas de aquaponia. Então resolvemos fazer esse vídeo para ficar mais simples esse primeiro contato. Assim, você assistindo o vídeo fica mais eficiente o seu entendimento do que seria a aquaponia, né, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, e aí a gente aproveita já para reduzir o número de e-mails, né, das pessoas que estão entrando em contato com essas mesmas dúvidas. Então, esse é um esforço aqui individual meu e da equipe SAI, da Sistemas de Aquaponia e Equilíbrio, para que você tenha acesso a essa informação de forma descomplicada e mais eficaz. Bom, sistemas de aquaponia a gente também pode pensar que são ecossistemas eficientes, tá? Então, voltando-se para a produção de alimentos orgânicos e para a transformação de excedentes, porque é disso que se trata a aquaponia. É um ecossistema, ele pode ser eficiente se você o manejar de forma correta, tá? Então a gente volta-se para a produção de alimentos orgânicos, já que ele não utiliza agroquímicos no processo. Temos aí a fonte de amônia, a fonte do ciclo do nitrogênio proveniente dos excretos dos peixes. Então se a gente coloca tóxicos, a gente mata os peixes, então acaba contaminando aí o sistema todo e aí a coisa não vai adiante, tá? Então é 100% orgânico. E aí, como transformação de excedente, que é justamente isso, o excreto do peixe, o cocô, o xixi do peixe, vai virar também parte desses nutrientes que são necessários no sistema de aquaponia, assim como os outros excedentes, o seu lixo da cozinha, o lixo orgânico, que você pode transformar em composto, né, fazer compostagem, pode ir para o minhocário. Essas minhocas fazem também a parte do ciclo aí de alimentação dos peixes. A compostagem pode criar também alguns vermes, né, alguns insetos que também servem de alimentação para os peixes, e depois a terra você acaba utilizando também no jardim convencional. Bom, aquaponia em geral, a gente pode dizer que é a junção da aquacultura com as técnicas aproximadamente, né, da hidroponia. Ok? Então nós temos a aquacultura de um lado, nós temos a hidroponia do outro lado. A aquaponia é justamente a junção dessas duas coisas. Quando nós criamos os peixes em tanques, nós temos que lidar com vários problemas. E os mais comuns são o problema da amônia, né? Quer dizer, eles ficam ali, eles fazem as suas fezes ali, a sua urina ali, eles respiram ali, quer dizer, eles geram nesse processo de vida, né, que eles estão tendo ali no tanque, a amônia, que é o ciclo do nitrogênio que a gente fala, e que se a gente não transformar essa amônia, ela acaba ficando tóxica para o peixe. Então a gente precisa filtrar isso. As pessoas que têm aquário lidam com esse ciclo já de forma mais tranquila, né? Conhecem, sabem que precisam de um filtro, de um aerador ali, uma bomba de ar, enfim. Todas essas trocas químicas acabam acontecendo no aquário para que esse aquário possa ser sustentável, para que ele continue funcionando. Na hidroponia, a gente tem também a introdução da água, né? As plantas crescem no meio aquático, com substrato ou sem substrato para as raízes se fixarem ali,
e nós colocamos composições químicas ali na água, composições minerais nessa água, para que as plantas possam justamente ter o nutriente ali, senão ela não desenvolve. Depois de um certo número de dias, de um período, nós precisamos trocar essa água precisa ser descartada. E por que isso acontece? Nós temos aí um conjunto de nutrientes que são separados, eles não podem ficar juntos porque justamente eles se combinam nesse processo, nesse tempo que estão juntos eles vão se combinando, vão se anulando, eles vão se transformando, né, em realidade. Então depois de certo tempo, vários desses nutrientes eles não conseguem mais serem absorvidos pelas plantas, então por isso a gente precisa filtrar essa água, descartar essa água. Na maior parte das vezes nós temos que descartar a água, ok? Então esses dois processos nós teríamos aí que trocar a água ou parte dessa água de tempos em tempos, nós teríamos que combinar novos nutrientes, nós teríamos que tirar o excesso de amônia, controlar o pH, controlar toda essa gama aí de coisas. Então o que vai acontecer é o seguinte, na aquaponia, vocês viram aí que eu coloquei em cores distintas, nós vamos justamente combinar a água ao peixe e nós vamos ter aí o alimento que são as plantas. Tá? Sistemas de aquaponia urbana equilibrium, a gente chama mais ou menos a nossa atuação aqui de urbana porque nós estamos implantando esse sistema de aquaponia nos quintais, né? Nossa visão tem sido já há 2 anos levar isso para as casas, para os quintais, para as lajes, para os corredores, escritórios, sacadas de apartamento, o topo dos edifícios, para edifícios públicos, etc. Nós temos uma demanda de espaço, de transporte muito alta, o alimento ele acaba nesse meio tempo, né, que são dias para ele chegar até o consumidor final, ele acaba sofrendo aí a perda de nutrientes, a gente acaba gastando petróleo demais, né, nesse processo de transporte, também os petroquímicos, aí, que são os agrotóxicos ou agroquímicos, depende como você queira chamar isso. Então aí a gente se volta a essa questão da urbanização, como modo de deixar essa cultura próxima das pessoas, próxima das famílias, uma cultura onde você vai ter qualidade e segurança. Você sabe que está vindo dali do seu quintal, é você mesmo quem faz a manutenção disso, então fica mais simples, além do que você ganha aí um objeto aí de beleza, de saúde no teu quintal. Essa seria uma imagem mais genérica, tá? Ela é uma imagem bem genérica, um infográfico geral, como que poderia funcionar ou como que funciona na maior parte das vezes esse ciclo, tá? Então nós temos aqui, ó, sistema de produção em aquaponia urbana, a parte que está aqui à esquerda da sua tela, nós temos um menor custo, menor distância, sustentabilidade energética social e por aí vai. Ou seja, ele tá acontecendo aqui e ele vem diretamente para a comunidade local, para a sua mesa do seu quintal, vai direto para a sua cozinha, ou ele vai para o comércio, para desenvolvimento local aí da economia, tá? Um comércio solidário e etc. Por quê? Porque ele está inserido na área urbana, ok? O modelo normal, em geral, que a gente tem, o comum, né, o praticado em grande escala, nós temos essas fazendas de orgânicos, nós temos fazendas agrícolas, isso viaja de grandes distâncias para cá, tá, em grandes quantidades. Então nós vamos ter o seguinte, as pessoas que vão produzir, os grandes compradores, tá, disso daqui, grandes centros de abastecimento, que é o mercado, o SEASA, assim por diante, tá? Revendas integradas, nós vamos ter revendas institucionais, que seriam também os mercados, etc. E aí por diante nós vamos ter toda essa gama aqui de coisas regendo esse processo. Tá? Maior distância, maior custo, mais impostos, concentração de renda desigual, uma vez que os grandes centros de abastecimento enriquecem aqueles que são os seus gestores. Né? Nós temos muitos impostos, nós temos maior custo final, menor qualidade, justamente porque além de usar o agrotóxico, o agroquímico, ele acaba ficando muito tempo preso a esse tipo de transporte, quer dizer, ele fica ali uma semana e meia até chegar na sua casa, muitas vezes na gôndola do supermercado, demora bastante, inclusive muitos alimentos eles saem da lavoura
verdes ainda, né? Porque o processo de amadurecimento ocorre justamente nesse transporte. Então aí tem toda uma logística que você pode conhecer melhor pesquisando mais a fundo. Tá? Depois chega isso aos restaurantes e serviços de alimentação, supermercados, a sua casa. Tá? Então nós temos com a aquaponia implantada nas áreas urbanas a possibilidade justamente de fazer um processo mais assertivo, além de ser um processo de saúde, né, de promoção da saúde, ele promove a cidadania também, ele promove a preservação do meio ambiente também, você vai ver por quê. Nós não precisamos da mecanização de grandes áreas. Olha só aqui na sua direita da tela, veja só que área enorme aqui de cultivo, né? Essa área aqui ela não é mais necessária para cultivar dessa forma o alimento. Não é que nós vamos resolver o problema do planeta com a aquaponia. Não, são justamente tecnologias que estão sendo melhoradas a cada ano, a cada mês, por pessoas que, assim como você, acreditam que pode ser diferente, e são tecnologias que podem ser combinadas, né, podem ser levadas a diversos locais e combinadas com outras tecnologias para justamente não precisar de uma área tão grande assim. Uma área tão grande assim, certamente você vai precisar desmatar as florestas, enfim, para dar lugar a essa monocultura. Essa monocultura gera desafios incríveis, porque se nós temos aí um inseto que vai chegar, isso tudo é comida para esse inseto, ele vai se multiplicar rapidamente. Para evitar isso, a gente põe veneno. Para a planta aguentar o veneno, a gente cria uma planta geneticamente modificada, para que quando a gente jogue esse veneno, essa planta não morra, não tenha problemas com isso. Então aí que vem o geneticamente modificado, que também eles mexem em outras coisas aí no genoma dessa planta, eles alteram muitas vezes o tamanho, a cor, o sabor, enfim, dá para você fazer uma infinidade de coisas. Aqui embaixo, no canto direito inferior, você tem essa, parece uma selga, né? Essa hortaliça aqui, e em alguns minutos ela foi colocada nessa base de corante. Vejam só aqui como fica a borda, né? Como ela acaba absorvendo bastante dessa solução aqui, que está colorida. Então, essa coisa de que, mas o agrotóxico, se você lava bem, se você coloca lá aquele produtinho que vende no supermercado, pinga algumas vezes ali e tal, ou você lava com isso, ou você lava com aquilo, isso é tudo balela, pessoal. Quando você joga algo no solo, a planta puxa o que está ali, da mesma forma que ela puxa o nutriente, né? Muitas vezes esses agroquímicos eles são bem facilmente absorvidos, não só pela folha, mas pela raiz, pelo solo. Esse agroquímico vai descer aqui nesse solo todo, vai matar todos os micro-organismos que fazem o solo vivo. E depois a gente vai ter que jogar junto com o agrotóxico, com o agroquímico, nós vamos ter que jogar o fertilizante que também é químico. Ou seja, é uma coisa que não é uma substância que não é completa, como seria se o solo tivesse vivo, e ela vai fornecer ali basicamente os componentes básicos para que a planta se desenvolva. Então é isso que a gente tem feito em larga escala ultimamente, é devastar a floresta. Depois a gente cria sementes e plantas modificadas para aguentar o veneno, para que os insetos que as pessoas comumente chamam de pragas, eu acho isso horroroso, não são pragas, são insetos, estão cumprindo o seu papel ali na natureza, ok? Para afastar justamente esses insetos então são mortos por essas substâncias e nós comemos, no final das contas, isso. Nesse processo a gente mata o solo, intoxica o trabalhador, arrebenta, acaba com todas as florestas, e aí depois come isso daí que vocês estão vendo aqui embaixo. Imagina que fosse veneno isso daqui. Você tem até um produto bonito tal, você pensa, puxa, que produto lindo, de qualidade e tal, está comendo veneno, tá desenvolvendo doença, está desenvolvendo câncer, e aí fica difícil explicar para as pessoas que a alimentação, muitas vezes, você é o que você come, você é o que você digere, né? Então temos que tomar conta disso, tá? Tratando então em miúdos aqui, a aquaponia vem justamente para somar esforços com as outras tecnologias para levar alimento de qualidade para o povo brasileiro. Tá? Nós temos então um processo aqui de pouco espaço urbano. Nós temos pouco espaço urbano. A cidade não é o melhor lugar para se fazer agricultura, não é mesmo. Nós temos poluentes
de diversas formas. Nós temos muito ruído de fundo, vamos dizer assim. Nós temos diversas coisas acontecendo na cidade, né? É poluição de automóvel, é um ambiente, muitas vezes, que é um ambiente negativo no sentido de contaminantes e tal. Quer dizer, não tem muita condição de você fazer agricultura na cidade e também, principalmente, porque o espaço na cidade grande é muito caro. Pensar em agricultura de larga escala nas cidades é uma coisa muito complexa, né? Para os defensores da agricultura urbana, eu já logo os convido a essa reflexão, que já sabem disso inclusive, mas você que está tendo acesso a isso nesse momento, pense em você começar na sua casa. Tá, a gente pode seguir o exemplo de vários países do planeta, Cuba, por exemplo, que cada casa ali acabou desenvolvendo sua própria cultura ali, seu próprio cultivar, justamente por causa do problema do petróleo, do problema das fronteiras, né? As coisas acabaram ficando estagnadas ali, então o povo desenvolveu uma outra forma para solucionar os seus problemas, as suas demandas. Então eu convido você aí, agricultor urbano, a você interessado na aquaponia, na educação, etc., comece a fazer isso em casa, na varanda. Ah, mas eu tenho pouco espaço. Certamente você tem pouco espaço. Mas no pouco espaço que você tem, soluções incríveis podem ser adaptadas ali para você ter um acesso, pelo menos a um tempero, a uma hortaliça vez ou outra, um legume, uma fruta, e você consegue sim, pelo menos sustentar aí parte do seu consumo e já vai aprendendo a se integrar melhor com esse ciclo do alimento, que é o ciclo da saúde, que é o ciclo social da vida e etc. Ok? Bom, a gente na permacultura, quem conhece o termo, cultura da permanência, quer dizer que a gente pega esses ciclos e faz o ciclo trabalhar ao nosso favor e com equilíbrio, né, sem impacto, né, sem causar grandes impactos na natureza. É disso que trata a permacultura basicamente, mas não só isso, mas de outras coisas além. Pesquisa aí o termo permacultura no Google e você vai ter acesso a isso se você ainda não conhece. A gente vê isso, né, dentro da permacultura dessa forma: problema, solução, igual oportunidade. Então a gente pode achar, por exemplo, por um problema só, a gente pode achar 2, 3 soluções. Quanto mais soluções a gente consegue achar para um problema, tanto melhor. Tá? E essas soluções acabam sendo oportunidades. Então vejam aqui, olha, nós temos aqui Hydroponic Roof Garden. Então nós temos aqui um jardim, tá, no topo aqui desse teto, desse telhado aqui, hidropônico. Tá? Aqui é hidroponia, não é aquaponia, mas você pode pensar na mesma coisa. Tá? Nós temos aqui diversos edifícios, parede verde, nós temos coisa que é aqui, inclusive aqui no Brasil, são imagens também no Brasil, também no exterior. Então vários espaços, você aí na tua cidade, no teu município, pode reconhecer algum espaço público que já usa o telhado verde e pode, inclusive, receber uma horta orgânica. Convido você também a ser um defensor, um ativista disso. O espaço público é seu. Faça uso do espaço público. Requisite o espaço público. O espaço público é para ser usado pelas pessoas. Tome as ruas, tome as praças com a sua família, comece a usar esses espaços. Desde que a gente tenha saído desses espaços com as desculpas da segurança, etc., a gente tem permitido que esses espaços justamente sejam ocupados por movimentos que não são agradáveis ao que busca a maior parte da sociedade. Então você sai daquela praça, você já não, a vizinhança já não fica mais à noite ali e tal, evidentemente vai começar a aparecer ali uma atividade criminosa, alguma coisa desse tipo, que não vai agradar a vizinhança. Então comece a ocupar novamente com a sua família, com seus amigos, esses espaços. E também requisite da prefeitura, das subprefeituras, etc., hortas urbanas. Comece a plantar na praça. Tem espaços na praça que dá para plantar. Eu sei que o mais comum são espaços onde você planta uma árvore de frutífera, né? Uma árvore de fruta, uma coisa maior. Mas há também muito espaço mesmo, paredes enormes que não servem para nada além de segurar um telhado. Quer dizer, essas paredes podem se tornar paredes verdes, como você vê na foto aí embaixo, no meio da imagem, aqui onde eu estou com a indicação do mouse. Você então pode ocupar praças com hortaliças e outras coisas de cultivo perene, cultivo hortaliças, enfim, coisas que você vai consumir aí com a população
de forma rápida. Pesquise também no Google, você vai ver que tem algumas cidades em alguns países aí já começando a liberar os espaços públicos para plantio. Tem cidades que você vai passando ali, você pode fazer colheita, é liberado e as pessoas trabalham nisso juntas, né, que é o interessante. Bem, quando a gente pensa em aquaponia, a gente pensa também em educação, informação, tá? E consciência ecológica e sustentabilidade. É muito mais do que isso, porque quando você está integrando as pessoas, as crianças, jovens e adultos, fomentando a agricultura urbana, a agricultura saudável, sem agroquímicos e tal, você está fazendo justamente um ativismo na prática. Quer dizer, não existe forma mais eficaz do que você levar às pessoas a informação de que o que elas consomem pode causar benefício ou malefício à saúde delas, ao entorno, aos animais, aos rios, enfim, e etc. Então, praticar a aquaponia também é educar, também é formar, também é desenvolver a consciência ecológica e a sustentabilidade na prática. Uma vez que a pessoa, que a criança, que a família comece a praticar a aquaponia, vai começar a abrir então as portas ao, puxa, se eu posso fazer isso, o que mais eu posso fazer? Então eu posso instalar uma mini cisterna para preencher a água que vai evaporar aqui da minha aquaponia, não preciso pegar água da torneira, preciso usar água com flúor, água com cloro e assim por diante. Tá? Nós temos aqui do sistema de equilíbrio aquaponia, a turma da Aliança, a turma da Equilíbrio, nós temos projetos educacionais com aquaponia, projetos para instalação aí nos municípios e etc. Então, para que você saiba que você também pode fazer parte desse movimento. Bom, vamos lá para o que é a aquaponia, como é que funciona de uma forma geral, tá? Você deve saber, é nossa responsabilidade lhe dizer que fora do Brasil nós temos aí cursos, mestrado, doutorado, enfim. Esse assunto é muito complexo, ele é muito profundo e quanto mais você estuda, mais você chega a informações, a detalhes e você acaba caindo na pesquisa e aí vai embora. Se você quer alguma coisa mais plug and play, mais rápida, algo simples, que você vai ter ali mais ou menos uma receita de bolo, então fixa apenas numa técnica que seja aí mais assertiva para o seu consumo, ou se você quer uma espécie ou outra, você fixa ali naquela técnica, não precisa ficar tão preocupado com essas coisas químicas, etc. Sabendo o básico, você já consegue fazer isso em casa, ok? Então nós vamos ter o seguinte, aqui embaixo, nós fizemos aqui um desenho, um infográfico com peixes, ok? Tanque dos peixes. Então vocês estão vendo aqui, ó, que vai vir uma setinha aqui que vai levar a água para cima, coloquei até a gota aqui ao contrário, para você ver que a água está subindo através de um bombeamento de um motor, ok? E vem aqui para a cama de cultivo, bandeja, muitas pessoas chamam isso de diversas formas, tá? Canteiro, a gente chama de cama de cultivo, seguindo mais ou menos a nomenclatura internacional, você pode chamar também de bandeja. Essa água que vem para cá, ela passa por essa bandeja e depois ela volta para os peixes. Nesse processo, o que acontece? Um grupo de bactérias vai fazer a transformação, aqui a bactéria desenhada, vai fazer a transformação da amônia, que é o que seria tóxico em excesso para os peixes, em nitrito, e uma outra bactéria, um conjunto de bactérias, vai transformar isso em nitrato. É evidente que nós temos centenas de bactérias ali, mas nesse momento a gente só precisa saber que temos conjuntos de bactérias transformando a amônia em nitrito e o nitrito em nitrato, assim como todos os outros nutrientes que estão ali estão sofrendo, de certa forma, transformações, inclusive por bactérias que estão na raiz das plantas, ok? De algumas plantas temos aí bactérias específicas trabalhando aí para que elas possam crescer adequadamente, assim como você no teu organismo tem diversos, centenas, milhares de tipos de bactérias trabalhando para você estar de pé hoje, respirando, na sua alimentação mesmo, você tem no intestino diversas bactérias que vão fazer o trabalho da digestão para você. Então, se não fossem esses seres vivos, você não estaria aqui hoje assistindo a esse conteúdo. Então é importante que você saiba que, muitas vezes, se você tomar coisas tóxicas, você vai matar justamente essa flora que você tem no seu corpo. Assim como a gente está tratando aqui da aquaponia. Matando essa flora, esses conjuntos de bactérias, ou um ou outro em especial, ou todo mundo, não sei,
você vai acabar ficando doente. É justamente essa galera toda aí que está se segurando aí o seu organismo funcionando, tá? Então vamos rapidinho aqui passar pelo lado direito aqui da sua tela. Os peixes são alimentados e geram amônia em seus resíduos. Muita amônia é tóxica, mas o sistema ela é transformada em alimento para as plantas, tá? Através desse processinho que eu acabei de indicar para vocês. A água do sistema é filtrada no tanque de cultivo durante o ciclo. A água também contém oxigênio e nutrientes para os peixes e as plantas. O oxigênio entra no sistema pela operação de uma bomba e pela própria circulação. Tá? Ele vai oxigenando aí através da circulação. Esse oxigênio é essencial para a sobrevivência das plantas e dos peixes, é evidente. As bactérias elas estão presentes na cama de cultivo, no tanque dos peixes, na tubulação, enfim, elas vão se esconder ali, elas são fotorreativas, né? Elas vão se esconder da luz ali. A maior parte delas preferem um local escuro, sem incidência da luz, justamente para os seus processos metabólicos e assim por diante. Então, elas vão se fixar em locais ali que elas vão escolher e vão começar a crescer. Esses dois grupos de bactérias principais vão transformar, então, essa amônia aí, que a gente chama de ciclo do nitrogênio, e vai entregar para você, para a planta, né, o nitrato, que é o que vai acontecer aqui. A planta vai usar não só o nitrato, ela vai usar as outras coisas também, mas em menor quantidade, e ela vai usar o nitrato também para o seu crescimento. Então tem várias coisas desse processo são utilizadas pelas plantas, só que muitas delas ainda precisam sofrer essa transformação química através das bactérias, através de um processo que é praticamente a imitação do que acontece aí na natureza, tá? As plantas recebem o nitrito, o nitrato, desculpem, e transformam em alimento, nutrientes. As raízes também ajudam a filtrar água para os peixes, tá certo? Então esse basicamente é como funciona os sistemas de aquaponia. Aqui é o mesmo infográfico, só que agora a gente já colocou aqui, fez a adição de um tanque, tá? Recortou aqui a frente nesse desenho para você ver que tem peixes ali. Nós temos uma bomba que ficaria aqui. Isso é uma das formas aí, das centenas de formas de se fazer aquaponia com essa disposição de tanque aqui. Dá para fazer de várias formas. A gente está apresentando para você nesse momento esse sistema simples, tá? Que é o fluxo e refluxo, que significa que a água vai subir e depois ela vai descer de novo. Então, fluxo e refluxo. A bomba pega a água dos peixes aqui, manda para cima, ok? Aí isso aqui vai enchendo, esse tanque de cima está enchendo. Aqui nós temos um sifão que é chamado sifão Bell. Tem outras formas também de você fazer esvaziar esse conteúdo. Quando ela chega num determinado ponto aqui, quem vai dizer isso é o sifão que você vai fazer, né, através de um cano de PVC simples. Quando você chegar aqui em cima, o nível da água, aqui está enchendo, o nível da água vai chegar nesse limitador aqui dentro desse sifão, ele vai começar a fazer uma pressão, então ele vai esvaziar, assim como se você pegasse uma mangueira, chupasse o combustível ali do carro, ou uma água de um nível superior, e aquela água então vai para um nível inferior. Então é mais ou menos esse efeito, é a mesma coisa, o efeito sifão, e assim que chega no limite, cria-se uma pressão automática ali e isso descarrega. Então, fica nesse fluxo e refluxo, ok? Nesse sistema você tem peixes para alimentação ou para apreciação, tá? Se você não quiser comer o peixe, não precisa. Você pode colocar carpas, peixes dourados, etc. Tá? As hortaliças também não precisam ser só hortaliças para alimentação, podem ser plantas ornamentais e assim por diante, certo? A bomba de oxigenação está aqui. Ela é necessária em caso de falta de eletricidade quando essa movimentação aqui é suspensa. Tá? A movimentação aqui da bomba de água para por conta da energia, então você tem que ter um sistema de backup aí acionado por uma bateria que vai pelo menos deixar para você uma oxigenação, que não é necessário que circule enquanto está sem energia, mas pelo menos a oxigenação precisa. Se a gente tem aí um tempo prolongado sem oxigenação, dependendo de quantos peixes e quanto de capacidade de litros de água você tiver, você vai perder os seus peixes, tá certo? Então aí novamente um desenho aí simples para você entender, tá? A bomba de água mandando água para cima, quando chega no nível aqui em cima, essa água cai aqui embaixo, cria as bolinhas e tudo mais.
E aí está a imagem, vamos dizer assim, de um dos kits. Esse aqui é um pesquisador, um rapaz, um senhor já, né, da aquaponia, que se chama Murray Hallan. Esse Murray Hallan está na Austrália e ele tem esses kits aqui, feitos de fibra, ok? Seguem um padrão mais ou menos de tamanho e litragem para que esse sistema funcione para ser mais eficiente, ok? Então eles já estão nisso há muito tempo e já mais ou menos já delinearam qual que seria a melhor estrutura, melhor volume, etc. Esse é um kit aqui que pode ser inclusive aumentado, tá? Você vai ver depois que ele pode ser aumentado. Então é basicamente o tanque dos peixes embaixo com essa tampa aí e ali em cima você tem as plantas. Esse daqui, para você que está assistindo agora saber se já não sabe, é um sistema que nós instalamos em São Bernardo do Campo, São Paulo, em uma escola. Tá? Esta aqui é uma instalação de 2012, de julho de 2012, em uma escola onde nós temos aqui o tanque de peixe aqui em branco. Depois ele foi pintado de verde posteriormente. Ele tem aqui acesso a um visor onde as crianças que passam por esse corredor aqui, elas passam aqui em cima, ó, onde está o mouse, você vai ver que elas passam nesse corredor e nós temos um vídeo para que você veja isso. E aqui elas passam aqui na frente e veem os peixes, ok? Aqui tem um acesso pela lateral aqui direita, ou aqui em cima na imagem da direita e superior, há um acesso que as crianças sobem aqui. Nós temos aqui torres de cultivo que já estão lá funcionando já há mais de um ano. Nós temos morangos e tudo mais que elas queiram plantar ali. Tá? Aqui são as camas de crescimento, ou cama de cultivo, como vocês já viram nas imagens anteriores, certo? Aqui atrás desse pequeno quadrado aqui de madeira, aqui, ó, nós temos um sump, que você pode ver aqui na foto de animação aqui, ó, é um sump, é uma caixa que a água toda, através da gravidade, vai parar, e aí a bomba fica aqui dentro justamente, e manda e redistribui para todos os lugares a água. Então esse é o sistema educacional em que as crianças aprendem química, física, biologia, matemática, sociologia, psicologia, quer dizer, sem exageros. Todas as matérias se enquadram no sistema de aquaponia, história, né, a coisa de como a humanidade acabou cultivando, acabou se estabelecendo nas regiões, enfim, a caça, a coleta, etc. E aí passa por todas as matérias sem exagero, ok? Nós temos esse plano pedagógico. Se isso for aplicado através da Associação Aliança Luz ou da rede Equilíbrio, né, do sistema de aquaponia Equilíbrio, a gente então pode implantar isso nas escolas, instituições de ensino qualquer, para que seja de maior proveito da escola. Então as crianças alimentam os peixes, fazem as mudas, replantam as mudas na aquaponia, depois acompanham o crescimento, vão estudando todo esse processo, vão entendendo o ciclo do alimento, fazem a colheita, comem e aí a coisa faz completamente sentido. Muitas vezes você pergunta hoje para uma cidade, para uma criança que está na cidade, de onde vem o tomate, ela vai dizer que o tomate vem do supermercado. E é uma realidade, né? As crianças já não sabem, por exemplo, nomear as frutas, nomear os legumes, nomear as folhosas. E a saúde de todo mundo está degenerando. Então essa parte da educação ela é muito importante. Se você está dentro de uma instituição de ensino, lhe convido a apresentar a aquaponia como um método de transformação dessas crianças, desses jovens, inclusive porque eles vão poder consumir isso com segurança e vocês vão ter realmente uma experiência emancipadora. Nós temos aqui um slide só para apresentar para vocês. Lembra que eu falei que nós estamos lidando com ciclos de excedentes, né? Então nós temos aí nessas imagens essa plantinha aí que está na mão do sujeito à esquerda e esse inseto que está no dedo do sujeito à direita. Essa lentilha d'água é uma planta bem pequenininha, você está vendo aí o tamanho dela, ela fica flutuando na água e ela se multiplica com certa rapidez, aí 72 horas e aí por diante ela se reproduz, ela multiplica a sua população e aí então serve para limpar a água,
para tirar excessos dessa água e tudo mais, e depois o peixe come. Você vê que na imagem de baixo foi congelado porções dessa plantinha, justamente porque a produção ela é alta, né? Então você pode não desperdiçar, você pode justamente fazer, congelar isso em formas, e aí depois joga esses tabletes dessa forma mesmo aí no tanque dos peixes, vai derretendo e eles vão comendo isso daí, tá? Esse bicho da laranja que está à esquerda, esse inseto aí, a gente chama de bicho do laranja aqui no Brasil. Aí essa larvinha todo mundo conhece, ela fica sempre nos lixos aí próximo das pessoas. Eles chamam lá fora de Black Fly Soldier, a gente chama de bicho da laranja, assim por diante, tem vários nomes aí comuns. Dessa família Hermetia, e ele não tem nenhum problema de contaminação para o ser humano, tá? Ele é inofensivo para o ser humano. Ele vive, quando ele já é inseto aí, você vê ele com asas aí em cima, a parte de baixo é o estado de larva dele. Então esse estado de larva justamente é onde a gente pega para alimentar os peixes. Então o que acontece? Nós temos aí do lado esquerdo uma planta que, além de limpar a água, serve de alimentação para os peixes. Nós temos do lado direito um inseto, uma larva, que vai consumir o resto da sua cozinha, tá? As hortaliças que sobrou da feira ali, que você não utilizou para salada, restos orgânicos de alimentos, você vai jogando ali num pote, num balde, e fazendo a criação adequada disso, evidentemente, tem toda uma técnica para fazer isso. Ele não transmite nenhuma doença, não tem cheiro, ele composta esse resíduo todo muito rápido, e aí então você tem no estágio final, se chegar no estágio final, você tem esse inseto aí que vive pouco, o suficiente aí para ele poder se reproduzir, tá certo? Então é essa larva aí que você acaba fazendo uso para a alimentação do peixe. Nesse caso, nós estamos deixando de gastar dinheiro com a ração, que é uma grande preocupação das pessoas que precisam fazer o cultivo de grande parte daí dessas hortaliças, e também a criação de grande parte dos peixes da proteína que vai consumir. Tá? E 50% dessa alimentação acaba sendo justamente a ração. Então isso pode fazer com que o seu sistema seja muito mais sustentável, se não 100% sustentável, sem depender de ração. Você pode alterar aí na alimentação dos peixes. Tá? Então basicamente, o que nós estamos vendo nessa tela é o que nós vamos precisar para a aquaponia. Tá? Os peixes, a alimentação dos peixes, que você está vendo aí embaixo, que são as rações, né? ou no slide anterior que você viu, outras formas naturais de alimentação. E você está vendo ali que o resultado disso também é as plantas, mas não só o resultado, elas também têm parte ativa desse processo de limpeza de água, de manutenção de nutrientes e de químicos naturais, químicos orgânicos que estão ali no sistema, tá certo? Aqui nós vamos apresentar para vocês formas de captação de água. Nós temos as chuvas, essas chuvas podem preencher aí tanques, cisternas, que você pode fazer isso de forma bem simples em casa. Se você procurar no Google Edson Urbano, o Edson Urbano é da Sempre Sustentável, que é uma iniciativa que já está bastante há tempo no mercado aí. O Edson Urbano é um colega nosso, ele está aqui no Ipiranga, em São Paulo, e ele te ensina a fazer gratuitamente, trabalho muito bom e exemplar, montar uma cisterna você mesmo. Baixa o manual lá do Edson Urbano, no Sempre Sustentável, acho que é .org, preciso ver. Baixa lá, ou pesquisa no Google, você vai baixar o manual da cisterna, você vai aprender a fazer filtro e tudo mais. Porque a gente tem perdas de água nesse processo da aquaponia. A gente tem justamente a evaporação, o uso dessa água pelas plantas também, né, que depois você vai se alimentar e vai receber essa água de volta. Então a água é muito importante, a qualidade dessa água é muito importante também para o seu sistema. Um sistema com água suja não é um sistema que é sadio, os peixes vão adoecer e as plantas não vão bem. Então, fazer aquaponia não é algo complexo e difícil, mas é preciso se tomar cuidado. Se você está interessado em se aprofundar, você pode fazer um curso conosco, justamente para entender como que se faz esse cuidado, essa manutenção, aí, essa receita de bolo, e você vai aprender como é que faz isso. Então essa é a forma de você poder reaproveitar a água, não só para aquaponia, mas vocês estão vendo aí, né, cisterna, para lavar o carro, para você poder dar descarga no seu vaso sanitário, se é o vaso sanitário que funciona com água, né? Nós temos vasos sanitários que não usam água, então
Para quem não conhece, é bom se integrar também dessas tecnologias novas. E também você pode usar isso para lavar roupa, etc. Além da aquaponia mesmo. Tá? Olha, nós vamos ter aqui nesse slide, para você ter uma ideia de que dá para fazer aquaponia utilizando energias alternativas. Tá? Desde painéis solares, e isso vai depender do consumo da sua bomba. E se só uma bomba só, se você vai ter iluminação, quer dizer, diversas coisas podem ser acopladas na tecnologia da aquaponia para que o seu sistema seja automatizado e seja livre da rede, que você não precise nem de água da rede e nem de energia da rede, que é o ideal. Então, você pode fazer uso dessas formas alternativas de eletricidade. Isso vai depender, evidentemente, qual o tamanho do seu sistema, qual a potência das suas bombas e assim por diante. Esse investimento não é um investimento ainda barato no país, no Brasil, então aconselho você a saber que isso existe e entender que se o seu sistema for pequeno é possível, se o seu sistema for maior, aí você já tem que avaliar se para você é válido esse investimento, porque muitas vezes só a parte de captação de energia solar vai custar aí dezenas de vezes mais do que o próprio sistema de aquaponia em si. Então, às vezes é muito melhor você usar a energia elétrica, porque ela é mais barata, muitas vezes é acessível ainda onde você está, e assim por diante. Você evita aí grandes investimentos aí, iniciais, pelo menos. Tá? Olha, estufas e proteções. Quando a gente pensa em cultivo, a gente já logo tem na cabeça aquela estufinha. Uma estufa que você pode proteger as suas hortaliças, as suas plantas. Para que serve, né, a estufa? Primeiro, para proteger das intempéries. Você tem um sol forte, você tem uma chuva forte, um granizo, tal. Isso tudo vai implicar no crescimento das suas plantas. As plantas vão morrer, vão secar, vão ser danificadas pelo granizo, pelo frio extremo, pelo calor extremo, e também para deixar ela um pouco mais protegida dos insetos. Uma vez que aquilo tudo é muito gostoso para nós, imagina para os insetos que alimentam-se só daquilo. Então, uma estufa vai também permitir que você não se preocupe muito com os insetos. É possível fazer o controle dos insetos. Por favor, lembre sempre do termo praga. Não use, não use. Risque da sua vida o termo praga. É uma coisa pesada e pejorativa. Mesma coisa de dizer que o ser humano é uma praga porque está aí detonando com o planeta. De certa forma, o ser humano tem tomado atitudes aí negativas com o seu meio, mas é através do erro que a gente tem aprendido justamente, é um caminho evolutivo que todos nós temos e estamos passando, de fazer diferente. Os insetos não podem nem ser julgados dessa forma, eles estão ali fazendo um papel que nós, humanos, muitas vezes nem imaginamos qual seja. Então a gente chama ele de praga, em realidade isso aí não é nem um preconceito, quer dizer, eu acho que é uma coisa até mais triste e mais grave, se referir aos insetos como pragas, enfim, desde que não nos estejam atrapalhando, não são pragas, então isso é para ser pensado. Então se você tem uma estufa, você tem um crescimento muito melhor das suas plantas. Mas vocês veem aqui ó, que muitas vezes você não vai ter espaço na área urbana para fazer uma estufa. Então você pode fazer estufas menores. Aqui, olha, com PVC no canto inferior direito, você tem um PVC aí, olha, e dá para você colocar em cima do seu canteirinho, aqui na parte inferior central também. E é uma das soluções que você pode utilizar se na tua região aí você tiver contato com climas extremos. Esse próximo slide aqui vai mostrar para você aquele kit lá que você viu mais cedo, que é o fluxo-refluxo, tá? Onde a água sobe e desce aqui a cada 10, 15 minutos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tamanho disso daqui da bomba. Tá? Então tem essas zonas aqui que você vai aprender pesquisando um pouco mais ou no curso. São zonas que você vai ter que fazer a manutenção dessas zonas corretamente para que você tenha um sistema melhor. Tá? E você tem aqui o sistema que eles chamam de balcão. Nós temos aqui na Equilíbrio também sistemas assim, kits assim para fornecer, para quem quer aprender, instalar isso em casa e não vai montar aí você mesmo. Então a gente tem também soluções já prontas que você pode ter acesso. E aí, evidentemente, a gente prefere contato direto contigo,
para ver fotos do local, para ir até o local, para ver. Geralmente, às vezes, a gente consegue achar uma solução que você não está vendo e que vai te economizar bastante dinheiro e que vai também te dar alta produtividade. Lembre-se que nós não temos os fins de lucro. É evidente que essas coisas todas têm um custo, mas esse investimento, ele a maior parte das vezes, acaba fomentando esse trabalho, volta para você em termos de qualidade de produtos e serviços, também volta para você porque você não vai participar da Aliança Luz, você vai participar da Rede Equilibrium, você vai fazer compra coletiva, você vai ter acesso a ferramentas, quer dizer, então fomentando as organizações sadias no mercado, você certamente vai ter o retorno disso tudo. Tá? Então só foi um comentário para você saber que nós conseguimos fazer para você uma instalação, se você precisar, uma manutenção, não só a parte educacional, e isso tudo reverte para a sociedade, ou para você diretamente, se você participar dessa rede social Equilíbrio. Olha, veja aqui nós temos uma possibilidade de um kit aí, utilizando bombonas dessas aí de 200, 220 litros, que você encontra aí na indústria química e indústria alimentícia. Agora note, eu falei química, então quando nós temos aí, em média, pelo que me passaram já há alguns anos, 90 a 80% de todas essas bombonas plásticas elas servem à indústria química. Poucas destas aqui acabam na indústria alimentícia. Você não pode usar de jeito nenhum bombonas que você não sabe se foram utilizadas na indústria química. Você vai ter acesso a isso, você vai ver a bombona, às vezes ela está muito bem conservada e tudo mais. Em geral, ela foi usada para química, para pó, para líquidos e tudo mais. Se você utilizar isso para fazer aquaponia, você está correndo risco aí grave de ter um problema de saúde, de matar os seus peixes, de contaminar suas plantas. E mesmo que você não note imediatamente ali nas primeiras semanas, você vai ter mais tarde alguns problemas com essas bombonas químicas. Então não utilize bombonas químicas, tá? Esses galões aí. Vá atrás de bombonas na sua cidade, no seu município, que são utilizadas para azeitona, para alimentos. Essas são mais seguras para você utilizar. Então dá para fazer também, se você quiser fazer você mesmo, você consegue seguir esses planos. Tem vários na internet. Nosso site ainda está sendo nós estamos colocando aí no nosso site as informações em manuais. Então, na medida do possível, nós vamos colocando isso para acesso público. Também nós vamos ter DVDs de curso. Ao invés de você se deslocar da sua cidade e vir fazer um curso em São Paulo, ou se não houver ainda esse curso à disposição aí na sua cidade, você pode então fazer esse pequeno investimento, são cursos que vão ser baratos, você recebe esse material digital na sua casa, a montagem de um sistema, por exemplo, passo a passo, enfim, você pode receber em DVD também. Nós estamos agora com a produtora Equilibrium, que vai produzir esses DVDs. Você vai poder ter na sua casa para assistir quando você quiser, no seu aparelho de Blu-ray, de DVD, do leitor do seu computador. E também que muitas vezes o pessoal tem acesso, dificuldade de acesso, né, à internet, então prefere muitas vezes a capinha, o DVD e tal, é uma coisa mais segura ali, o cara assiste a hora que quer e também tem mais qualidade. Então vamos lá. Aqui um exemplo para vocês, rápido, de como seriam esses kits. Olha, esse kit aqui de baixo, aqui, ó, do canto inferior direito, é um kit nosso já, tá? Que foi feito aqui em Cursos, em São Paulo, aqui na Zona Leste. E você, se quiser fazer um curso, em geral a gente te mostra esse sistema aqui, porque a gente pode montar e desmontar ele bem fácil e dá para entender como é que faz isso. Okay? Mais imagens do mesmo kit. Aqui você vê possibilidades de fazer cultivo vertical, ok? Então é muito simples aí. É evidente que aqui no Brasil a gente precisa fazer algumas adaptações, cortar o cano e tudo mais, mas já tem produtos prontos para atender a demanda de quem não quer ficar serrando, ficar entortando isso com soprador, com maçarico. Quem gosta, evidentemente, vai fazer, mas a gente também trabalha com produtos aí já prontos para as pessoas montarem e poderem fazer o seu próprio cultivo. Usando caixas da água, tá? Caixas de água aí de diversos tamanhos. Aí você vê que adaptou aí um visor, tá? Aqui nós temos provavelmente filtros e assim por diante.
Olha, estamos aqui também mostrando para você o uso de IBCs, né, que são aqueles containers que geralmente você vê em caminhão levando aí produtos da indústria alimentícia ou química. Então você já deve ter visto isso na sua cidade. Em geral você consegue comprar esses containers na mesma forma que eu já coloquei anteriormente. Comprem apenas da indústria alimentícia, não contaminado ou com certificação de que aquilo está neutro ou novo, tá certo? Então, outras formas. Vocês veem que a criatividade é tudo. Vocês podem montar isso de diversas formas, tá? Utilizando até bacia, balde. O que vai demandar aí é criatividade e o seu próprio trabalho, né? Você vai começar com uma coisa menor, meio desajustada, depois você vai começando a embelezar, melhorar o funcionamento, vai te dar um vazamento, você já vai logo perceber o que funciona, o que não funciona. Então, assim por diante, você vai chegar a materiais mais assertivos e modelos que sejam para você melhores, tá? Na sua casa ou da sua preferência. Olha, esse sistema residencial, por exemplo, estava instalado aqui na internet, a gente avaliou, verificou isso aqui, estava instalado numa varanda. Tá? Já usa aí essas maceiras aí de concreto, né, que o pessoal da construção civil utiliza para mexer a massa, né? Bom, essa é uma possibilidade, evidentemente, mas só que aqui esses tanques eles não têm a profundidade ideal para o cultivo mais assertivo, tá? Você pode fazer, mas a gente já sabe a gente já sabe o número o tamanho, a litragem, essas relações todas aí que funcionam melhor. Esse não é o caso aqui, mas também dá para você fazer. Tá kit 6 aqui na lateral esquerda, porque esse aqui foi retirado de um projeto nosso de 2012, foi apresentado para a Prefeitura de São Paulo para a introdução desses kits aqui em alguns locais. Tá? Então foi um projeto que nós fizemos com a Prefeitura de São Paulo, a ALCIP, Associação Aliança Luz, então isso foi tirado de lá. Então não se preocupe com esse kit 6 aí. Aqui mesma coisa, kit 7, tá, isso você já viu. Olha, aqui é a exposição que aquele senhor, o Murray, esse Aquaponics Made Easy, tá? Que é o que você pode ter acesso aí ao material dele também. Não está traduzido, mas você pode ter acesso na internet. E aqui eles estão expondo aqui o kit, provavelmente em algum curso, para mostrar para as pessoas, assim como a gente faz aqui em São Paulo, aqui no Brasil, como é que funciona isso, como é que é o kit e assim por diante. Aqui são cenas do DVD. Murray também tem os DVDs dele, estão à disposição no site dele na Austrália. Tem esse porém, né? Ele não tem legendas e também ele está aí passando para vocês o uso do kit dele. Não é genericamente, vamos dizer assim, um curso de aquaponia, mas como se trabalha ali com os kits dele, enfim. Então ele passa informações também genéricas, é bem bacana o material. Se você tiver a fim de aprender, a gente realmente recomenda para você olhar esse material aí. Isso aqui é um desenho do kit, um infográfico do kit, onde você vai ter uma explicação simples como funciona um sistema de gravidade, tá? Onde a água dos peixes vai parar na cama de cultivo, depois ela atinge o nível, ela acaba vindo para o SUMP, que é esse tanque abaixo de descarga aí, onde está esse quadradinho preto que é o motor, que depois retorna a água para lá. Tá? Então esse é um kit aí, um desenho, aí, um corte de um sistema de aquaponia que funciona através da gravidade. E depois utiliza a bomba para retorno da água. Bem, nós estamos aqui para você verificar então como funciona o sifão. Tá? Se nós temos uma cama de cultivo desse lado aqui, sair um pouco aqui de ângulo, porque a apresentação está sendo feita em um monitor com definição wide, então não precisa reparar nisso aqui que no monitor comum ela está ok. A água vem por esse cano, se você fizer esse looping aqui com o cano, né, saindo da lateral, a hora que estiver subindo aqui o nível, vai chegar aqui em cima e vai drenar até chegar o ar aqui e parar esse efeito de sifonamento. Tá? Esse é um sifão. Nós temos o segundo sifão, que funciona mais ou menos da mesma forma.
você pode instalar ele dentro. O terceiro sifão, que a gente chama de sifão Bell, é aquele que encaixa um copinho dentro do outro e também faz o sifonamento. E em breve a gente vai publicar um vídeo mais explicativo de como que isso funciona, ou você pode ter acesso também nos cursos com maior tempo para você poder entender todas as relações, ter uma fórmula matemática para que esse sifão funcione melhor. Então, é uma coisa que realmente funciona muito bem, a gente tem usado já há 2 anos esse sifão e realmente funciona muito bem, com algumas alterações aí. Em geral você vai ter sifões mais simples nos vídeos e nas imagens na internet. A gente fez algumas adaptações e ele realmente ficou bem melhor. Tá? Isso você aprende mais adiante nos nossos materiais. Aqui novamente é só uma ilustração de como que funciona aqui a água, tá? Vai enchendo aqui, aí a água entra aqui por esse amarelo. Tem esse caninho aqui menor. Quando ela começa a entrar aqui, por esse copinho aqui ser fechado, lacrado em cima, ele faz pressão e aí começa a sugar a água, até a água chegar aqui embaixo, entrar por esses furinhos aqui que quase não dá para ver nesse vídeo. E aí o oxigênio entrou aqui, o ar entrou aqui, ele cria uma bolha, essa bolha quebra a pressão ali do sifão, então para e começa a encher tudo de novo. Então aí está a mesma representação do sifão Bell. Aqui são fotos de um sifão Bell também. São imagens de como que ele é aqui, ó. Vocês estão vendo à sua esquerda esse cano comum, tá? Pode ser um cano aí 3/4. Depois você tem esse outro cano que pode ser um cano aí de 50 a 60 milímetros. Você coloca ele é vedado aqui em cima. Então a água vai começar a subir. Quando ela atingir esse nível aqui, ela vai entrar por esse cano aqui. Tá vendo? Ela vai entrar aqui por baixo desse segundo cano e vai subindo. Depois ela vai entrar aqui. Quando ela começar a cair, ela vai criar aquela pressão, que é o efeito de sifonamento. E aí então vai chupando a água, vai drenando até chegar aqui o ar. Quando o ar entrou aqui, ele para esse sistema de sifonamento. Aqui é só uma imagem inferior da água saindo, tá? Nós temos esse sistema aqui de S, que é para auxiliar aí o acionamento e parar o sifonamento também. O que podemos esperar para o futuro das técnicas de aquaponia ou técnicas outras que a gente ainda não conhece, que vão surgir dessa busca, né, por formas mais sadias e por formas mais eficientes de cultivo? A gente pode esperar que integremos isso dentro das residências e dos espaços urbanos. Tá? Então aqui são imagens que você pode viajar aí. São coisas aí viáveis para estudo, para pesquisa, para inovação tecnológica, para novos produtos que podem acontecer com o empenho de todos nós. Conceitos do futuro, aqui nós temos aí possibilidade de você entrar no mercado e ter um mercado vivo, né, onde a pessoa pode consumir isso vivo e ter o máximo benefício dos nutrientes, das vitaminas daquele alimento. Olha, evidentemente que esse sistema é um sistema muito legal, muito assertivo de você cultivar, mas não são todas as pessoas que vão preferir esse sistema de aquaponia, justamente pela limitação das próprias pessoas, dos locais, etc. Né? Então, é muito melhor que você, muitas vezes, escolha fazer um cultivo orgânico comum no seu vaso, no seu canteiro, no seu pedaço de terra, do que, às vezes, fazer aquaponia se você não tem tempo, se você, enfim, vai ter dificuldades ali. A aquaponia é um meio aquático. Meio aquático você tem que tratar com bastante cautela, justamente por conta dos nutrientes ser absorvido diretamente pela planta de forma rápida. Então, se a gente fizer de uma maneira irresponsável esse cultivo, tudo na vida dá para se fazer de forma irresponsável. A gente vai ter também dificuldade de chegar no equilíbrio desse sistema. Então, às vezes, não compensa. E esse comentário foi feito porque justamente essa parte comercial ela é uma parte muito delicada. A aquaponia, no sentido comercial da palavra,
As pessoas ficam bastante animadas quando conhecem a aquaponia, mas desde já fica uma ressalva a todo mundo aí que pode se interessar por fazer isso comercialmente, é que é preciso bastante estudo, é preciso bastante projeto aí para que você possa investir o seu dinheiro e que esse dinheiro possa retornar de forma segura. Então é mais fácil a hidroponia, é mais fácil a aquacultura. Juntando essas duas coisas é preciso ter bastante cuidado, porque é muito nutriente que você vai precisar, dependendo da quantidade de água que você tiver. Você pode ter vários tipos de mazelas aí nos peixes, nas plantas, então tome cuidado. Eu sei que é bem animador, mas se você está afim de ir por esse meio aí, vai precisar fazer bastante investimento em equipamento, vai precisar de uma atenção especial, de um carinho, vai precisar de uma estufa ou várias estufas, vai precisar aí de zootécnico, de vários tipos de profissionais, biólogos, etc., para você ter a segurança, né? Já que você está trabalhando com sistemas vivos e não vai fazer o uso de veneno ou de coisas que usualmente são requisitadas pelas cultivares comuns. Aqui nós temos edifícios verdes que já estão começando a ser projetados e construídos, tá? Aqui é a animação, mas você vai ter também algumas coisas já saindo para esses anos aí em diversas partes do planeta. Você tem edifícios muitas vezes que estão abandonados aí no centro de São Paulo ou no centro de todas as cidades aí e que podem ser convertidos em fazendas verticais. Mais um exemplo. Mais exemplo. E é isso. Bom, nós agradecemos então a todos vocês por acompanhar-nos aqui. Então eu termino aqui fazendo um convite a você, se você está em São Paulo ou gostaria de fazer um curso na sua região. O que dá para a gente fazer é formar uma turma e levar essa informação para vocês a um custo que pode ser viabilizado pela junção dessas pessoas, através da Associação Aliança Luz ou através da Rede Equilíbrio. Se você tem uma empresa, uma escola, gostaria de instalar isso, então você pode nos procurar, que nós tentamos ajudar da melhor forma que for, levando conhecimento para você, levando um plano pedagógico, levando também produtos, levando também serviços, sistemas de manutenção mensal, nós podemos fazer para substituir mudas, para peixes, etc. Okay? Você que está interessado em saber mais sobre aquaponia, você pode entrar no nosso site aí, que é aquaponia.org.br. Está aí na descrição do vídeo. Não está aqui na imagem, mas está na descrição do vídeo. aquaponia.org.br, não tem como não esquecer isso aí, você não vai esquecer, é o termo .org.br. E nós estamos tendo aí grupos de pessoas interessadas, entrando, participando, vem fazer curso, fica na equipe, se envolve na instituição, logo quer morar no ecopolo também, que nós vamos ter lá um ecopolo um modelo de ecocidade aqui em São Paulo em breve, no Brasil, em 2014, e vários modelos, né, vários ecopolos. Então, se você está interessado em aquaponia, entre aí nos nossos canais. Se você quer saber do resto, também está aí o site para você acessar. Agradeço a sua atenção, espero que eu tenha conseguido de forma não tão breve, não tão rápida, mas é muito genérico essa informação toda, mas eu acho que você já entendeu um pouquinho o que é aquaponia. Você vai precisar aí de eletricidade, de uma bomba, você vai precisar de peixe, de água, de mídia de cultivo, né, essa argila expandida que a gente viu aí, que dá suporte para as raízes das plantas. Tem várias outras formas de se cultivar a aquaponia. Essa foi só uma introdução para você entender um pouquinho melhor do assunto. E aí a gente não precisa escrever tanto, responder tanto e-mail. Se são dúvidas assim genéricas, a gente tenta no máximo possível resolver com esses tutoriais, ok? Então um grande abraço para você, seja bem-vindo à equipe, seja bem-vindo à família e em breve a gente se vê por aí.